Gravar. Seguinte, está tudo pronto, não quero entrar para nota não. Vamos lá, aqui. Outro detalhe aqui, ó. Caso você não tenha o projeto da última aula, GitHub AR Camolese, tá? Entrem no GitHub. Eu coloquei hoje à tarde. Não é Ctrl Z? Ixi, apagou tudo. Não pegou. Ctrl C, tá aqui. Tá aqui. Cadê o GitHub? GitHub está aqui. Ctrl C. GitHub está aqui, tá? No GitHub eu tenho um projeto aqui, ó, um repositório, que é o primeiro repositório do GitHub ali, ó. Tem 61 repositórios públicos. É o primeiro repositório que vocês vão encontrar aí. API TAT1 deve ser essa. Vamos esperar essa internet funcionar. Tá certo? Bom, API TAT1, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu vou dar aula. Então, aqui a API TAT1, vocês vão encontrar a API aí, ó. E a API aqui, ó, vocês têm um código aqui, ó. Você clicar aqui no code, você pode copiar esse endereço aqui, ó. Esse endereço aqui você vai copiá-lo, tudo bem? E depois você vai vir aqui, ó, File, deixa eu fechar aqui só para clonar, Close Solution, tá? E você vai clonar. Vocês sabem clonar no Visual Studio? Só vir aqui em File, ó, Clone Repository, tá? Clica o link do repositório e dá o endereço para onde você vai clonar, tá certo? Então eu poderia C:/teste/projetos, tá? C/teste/projetos. Eu dou o link para onde eu vou clonar o meu projeto. Dou um clone. Posso estar continuando em background, pode segurar aqui. Ele vai se conectar lá no meu GitHub. Como é público, ele vai permitir. A rede vai demorar um pouco aí, mas ele vai clonar o projeto. Aí, ó, meu já clonou. Eu aconselho não abrir assim depois, ó. Dá um Close Solution. E aí abrir assim, ó. Fecha a solução. E dá um Open Project. Ctest. Projetos. E aí abre aqui dentro. Tá? Para ele abrir certinho. Prefiro abrir assim, tem vezes que quando ele clona e abre não fica certo. File, Close Solution, API TAT1, Open a Project, Ctest, API TAT1. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não conseguiram clonar? Tem alguma dificuldade? O banco SQL Server que eu estou usando aqui.
Perfeito, pessoal. Continuando aqui, ó. Na semana passada, só para uma breve revisão, nós fomos aqui no Nugget. Às vezes, quando vocês instalam, tem que reinstalar os pacotes, tá? Dá uma olhada aí se os pacotes estão instalados. Bom, Miguel. Minha nossa, minha máquina tá assim e de vocês também tá lenta. Tá aqui, ó, no CodeBlocks, ó. É isso aí, ó. O CodeBlocks é esse aí, ó. Q8LLBX. Então é isso aí. Alguém quer uns minutinhos aí para puxar alguma coisa ou posso seguir em frente? Se tiver o projeto da aula passada, tranquilo, tá? Se tiver o projeto da aula passada, perfeito. Não tem que clonar e depois abrir o CodeShare que eu vou jogar alguns códigos aqui para quem não quer ficar escrevendo. Q8L maiúsculo, Q8L tudo maiúsculo, BLX minúsculo. Bicho, tá pipocando o quê? Bom, seguinte, pessoal, na sequência eu vim aqui, tá instalado os meus pacotes aí. Demorou um pouco para a rede abrir, mas abriu. Tá instalado o Entity Framework Core, o Swashbuckle ASP.NET aqui pro Swagger, e o Entity Framework Core Tools, e o Core Design e o Core SQL Server. Correto? Bom, o que mais que eu fiz na última aula? Eu fiz aqui a conexão com o banco, tá? Rodei o SQL Express aqui, né? Coloquei a connection string SQL Express. O nome do banco é alunos. Geralmente na conexão, ultimamente a gente tem que colocar que o certificado é verdadeiro, tá? O certificado existe e é verdadeiro. Então tem que fazer isso. Também nós fizemos na última aula. O que mais que nós fizemos na última aula? Aqui no program eu coloquei esse comando aqui, né? Add DB context, tá? E use SQL Server get connection string conexão. Então ele pegou a conexão que estava aqui no JSON, né? O nome dela é conexão, ó, e para esta conexão ele gerou o conexão com o banco de dados aqui. Tudo bem? Depois disso, nós rodamos aqui o .NET Entity Framework. Nossa, o que está pipocando aí? Entity Framework Migrations Edge inicial, né? Nós rodamos a migration inicial e depois eu rodei o .NET Entity Framework Database Update, tá? E aí ele gerou o banco de dados lá no SQL Server. Tudo bem? Então foi isso aí que nós fizemos
na última aula, tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Hein? Hã? Aqui então no Tools, no Get Package Console, certo, Gustavo? Aí .NET, Entity Framework, Migrations. Vamos matar, a gente gera de novo, ó. Vou matar a Migration aqui, ó. Dou um delete na minha Migration e vou matar o banco de alunos aqui. Vamos excluir. Matei o banco de alunos. Ok. Aqui o banco alunos. Excluir, matei a tabela. Matar o banco. Pronto. Então vamos lá. Para gerar de novo, ó. .NET Entity Framework Migrations Add. Aí você pode dar qualquer nome. Eu chamo inicial, por exemplo. Dou Enter. Ele vai gerar a migration para nós. Então, se eu vir aqui, ó, ele criou a pasta Migrations e dentro aqui tem a nossa migration. Tudo bem? Estou indo muito rápido, pessoal. É uma das últimas vezes que eu vou estar mostrando APIs, teoricamente. Tá? Depois, .NET Entity Framework Database Update. Tudo bem? E aí eu vou gerar o banco de dados no SQL Server. Então, se tem dúvidas, é importante que perguntem. Vou desconectar aqui, ó. Vou conectar o banco de dados. Ele gerou aqui o banco alunos e gerou a table alunos, que tem as colunas ID. Deixa eu só abrir aqui para ficar mais fácil. Zoom. Aí ele gerou aqui, ó, o banco alunos, tabela alunos, coluna ID, nome, e-mail e idade. Todo mundo conseguiu gerar o banco aí, pessoal? Isso aqui é igualzinho era no ano passado, só uma revisão zona mesmo daquilo que a gente fazia já no ano passado. É isso? Cria as classes, a partir das classes gera as migrations e a partir das migrations gera o banco de dados. Perguntas ali no fundo, pessoal? Aqui no meio, na frente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, criado o banco, tá? Criado o banco, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui e eu vou adicionar. Eu sempre dou aquela compilada, né? Aqui eu criei, eu não mostrei, mas eu criei lá na aula passada uma classe aluno que tem ID, nome, e-mail e idade, e eu criei o contexto para a classe aluno, tá? A classe que faz a ligação, certo? Dou Ctrl Shift B aqui, é muito importante para ele compilar o código, gerar o código que precisa ser gerado aí, tá? E agora é gerar a classe controlador, tá? Vou aqui no controlador, tá? Vou aqui no controlador. Correto, pessoal? E no controlador eu vou gerar o controlador, certo? Vou gerar o controller com
MVC para API aqui, ó, para APIs, API Controller with Actions Using Entity Framework. Não é esse com endpoints, é esse com actions. Gerar controladores com ações usando Entity Framework. É esse cara aqui. Você vem em API. Veja, aqui ao invés dele gerar uma página, ele vai gerar um programa que vai produzir, vai gerar um JSON, tá? Ele vai gerar um arquivo JSON. Perguntas até aí, pessoal? Hein? Muito importante saber fazer API, porque vocês vão passar o ano inteiro precisando gerar APIs. Lá na disciplina do professor Guilherme, nas minhas disciplinas, ou até mesmo em outras disciplinas ou no seu TCC. Então é um recurso bem fácil de gerar API usando o ASP.NET Core. API de qualidade, bancos hoje usam o ASP.NET Core para construção de APIs. Então é uma ferramenta assim bastante utilizada aí no meio do desenvolvimento de software. Bom, vou gerar aqui, ó, API Controller com Actions, para quem perdeu só de novo, ó, Controller, Edge, Controller. E ao invés de gerar uma API vazia, eu vou gerar aqui com os controllers. Tudo bem? E aqui, nessa janelinha, da mesma forma que eu fazia lá no projeto web, eu vou selecionar aquilo que eu preciso. Então eu vou selecionar a classe de modelo, é a classe aluno, o contexto é o contexto. Não criei com a API? Ah, eu criei com o MVC, desculpa. É aqui, ó. Controle Use and Framework. Verdade. Obrigado. Mas é igual. Praticamente é quase igual. Tá? É que um ele gera as views e o outro ele gera só a camada de dados. Tá? Tem que tomar cuidado, senão a gente bobeia. Então, add API, API lá em cima, ó. Vamos lá de novo. Então vem aqui, API, controle com actions using Entity Framework. Aí eu vou lá, Model Class, aluno, DB Context, contexto, Controller Name, alunões, controller. Como ele joga no plural do inglês, ele coloca ES para os alunos, tudo que termina em vogal, ele coloca no plural ES. Então eu vou tirar o E e eu vou deixar alunos controller, tá? Então ele vai gerar um controlador chamado alunos. Tudo bem? Tranquilo? Vou dar um edge. Pronto, ó. Ele gerou, daqui a pouco eu vou dar uma passada nisso aqui. Vamos ver se ele vai carregar o nosso controller. Olha lá, já criou a API, ele voltou até a trazer completo, ó. Não estava trazendo semana passada, ó. Dou um execute, ele já executou o projeto e já trouxe vazio os dados. Minha API no Swagger está funcionando, ó. Então adicionei um controle alunos, certo? E uma vez que eu adiciono este controle aqui, alunos controller, ele já passou a funcionar como API. De vocês funcionou? A hora que vocês selecionarem aqui, ó, ele vai abrir aqui, tá?
E aí eu posso vir aqui e fazer a get, posso fazer um get, dou um tryout, dou um execute, e ele vai me trazer todos os alunos daquela API, não tem. Aí eu posso vir aqui, voltar, né? Eu tenho post aqui, ó. Eu posso dar um tryout no post. Post 15. Almir, arroba uol.com.br, idade 45 anos. Dou um execute. Response status invalid JSON string. Por quê? Tem que ser entre aspas. Aqui, ó, o e-mail. Response. Você não pode colocar o ID. Tem que deixar 0. Execute. Foi. Deu 201. Agora inseriu. Eu esqueci que aqui tá incremento. Aqui eu posso inserir o Guilherme. E aqui gui@fema.edu.br. Idade 35 anos. Execute. Está funcionando. Se eu der um API aqui, um execute, tá os dois aqui, ó. Então está funcionando a minha API. Professor, qual a diferença de fazer um controller e cancelar minimal API? Com o minimal API, você tem que fazer umas configurações para ele funcionar. Tá? Então, o minimal, ele mexe em umas configurações que ele não abre o Swagger automático. Ele só abre a sua API para ela ficar mínima, para enxugar o... Não, mas tipo assim, qual que é a diferença de usar controller e não usar o controller? Não, mas quando você cria o minimal API, você cria o controller. O controller é a lógica que vai a sua API. Quando você adiciona aqui, ó, você vem aqui em cima no projeto e vai adicionar, mesmo no minimal API, ele vai adicionar aqui add controller. Cadê o controller aqui, meu Deus? Add controller. E aí você vai adicionar a mesma coisa. Ele vai gerar a mesma coisa para você. É que tem que ser em cima aqui, ó. Controlador, add controller. Tá? E aí você vai gerar aqui esse projeto com mínimo. O de vocês está como mínimo API ou não? Hein? Tá igual o meu? Funcionou? E aí, se você abrir ali, ó, ele já está funcionando a API, ó. É porque nós criamos esse aqui na última aula, não foi? Eu também estava mínimo. Hã? O meu também estava mínimo. Não está funcionando? Estava mínimo.
Eu tive um projeto antes da aula, antes de eu vir fazer o de vocês, que eu tive que mudar algumas coisas no projeto. Então eu vim aqui, ó, API TAT1, API TAT1. Aqui, ó, no Solution, o meu projeto aqui ficou assim, ó, Controller, Endpoints Explorer, Add Swagger Gen. Não é isso que está aí, pessoal? Add Swagger, ó, em desenvolvimento, e use Swagger e Swagger AI, tá? UI. Swagger UI. Eu acho que o meu Visual Studio até deu uma atualizada. Por isso que ele estava meio demorando. E ele redireciona os controllers, ó, e funciona. No que eu fiz aqui, ó, eu tive que fazer isso na mão, tá? Eu tive que fazer na mão algumas coisas. Outra coisa, é Pedro, né? Viu, Pedro? Quando você cria aqui com o Minimal, tá vendo aqui no Properties, aqui, ó, no Launcher Settings, aqui, ó, ele está abrindo o projeto Swagger, ó. E aí, quando eu abro aqui, ele carrega aqui o Swagger para nós. A Minimal API também, professor, só queria entender por qual diferença. Não, mas tem forma quando você cria Minimal que ele não carrega o Swagger aí. Ele carrega direto a API só. A ideia de Minimal API é você usar o projeto com menos recursos para você usar menos servidor. Então ele abstrai algumas coisas do projeto, algumas configurações, por exemplo o Swagger, tá? Por exemplo o Swagger. Então como a gente pediu para pôr o Swagger, ele acabou acrescentando, certo? A outra coisa que ele faz quando você coloca Minimal API, ele vem no Program aqui, em alguns casos, como ele vai fazer só, por exemplo, só para alunos. Você não vai ter uma API que você vai ter vários arquivos lá dentro. Com o controlador eu posso ter aluno, professor, funcionário, notas, aulas, disciplinas, várias APIs dentro do pacote. Com o Minimal, geralmente o cara faz só aquela API específica, só para atender aquele problema. Que aí ele vira microserviço, para ele ficar empacotado super pequeno no servidor. Então por isso que ele usa Minimal API. Ele usa menos recursos para sobrecarregar menos o servidor e você escalar mais, ter uma escalabilidade maior das suas aplicações. Não sei se ficou claro agora. É que antigamente era tudo com controlador. Aí depois eles construíram essa parte de Minimal aí. Então às vezes tem que vir aqui, ó, e mudar aqui, ó. Colocar aqui que é o Swagger. Que eu fiz na mão, ó. Funcionou aí, pessoal? Hein? Funcionou? Veja, o interessante disso aqui, ó, que você pode criar várias classes aqui, ó. Então você pode vir dentro do controller aqui ou dentro do seu projeto e adicionar, por exemplo, new class aqui, ó. Add. Fechou. Visual Studio. Open. TAT1. Abriu.
Ó, e aqui, pessoal, vocês podem adicionar aqui no model, ó, outras classes. Então eu venho aqui aluno, eu poderia colocar aqui uma classe disciplina, tá? Vou colocar uma classe disciplina. O que eu vou ter na classe disciplina? Prop int id prop string nome. Vamos supor aqui, esse cara aqui vai ficar o chave primária, né? Esse cara é o chave primária, esse cara aqui é o string length, e eu vou colocar aqui 35 caracteres, correto? Então eu criei aqui uma disciplina, certo? Uma tabela disciplina. O que mais que eu vou fazer? Eu vou lá no Tools, no Get Console, tá? O que eu vou fazer lá? .NET Entity Framework Migrations at, e aí eu vou chamar isso aqui de disciplina. Eu vou construir a migration da disciplina, e aí eu vou fazer Entity Framework Database Update. Então eu estou atualizando o meu banco. Olha lá, agora o meu banco de dados vai ter quem? Se eu vir aqui no meu banco de dados, meu banco alunos, ele passa a ter duas tabelas. Cadê ela? Tinha que estar aqui. Não gerou? Desconecta. Conecta de novo. Alunos. Tabelas. Ué, tinha que ter criado. Ah, faltou. Faltou contexto, né? Ó. Faltou fazer um DB7 no contexto. Ó. Prop int DB7. Aqui, disciplina. Não tem? Disciplinas, Ctrl Z. Disciplinas. Quando que dá aqui? Get, kick action. Não tem classe disciplina aqui, não foi? Ué? Program, contexto, controlador. Contexto. Não foi. Então vamos colocar aqui, ó. Add class. Entendi porque que não gerou, não. Vai criar class dentro do controller. É que já tá. Por um acaso eu criei as outras também. Poderia ter criado no model. É que nesse projeto aqui, ó, ficou sem querer tudo dentro do controller. Ó. Tá? Eu acabei deixando tudo dentro do controller. Esse é outro problema que na API mínima tem. Quando você trabalha com um controlador separado, ele criava uma pasta model aqui. Aqui ou você cria a pasta model e joga dentro, ou ele joga tudo dentro do controlador num único local com API mínimo, tá? É uma outra coisa que ele faz. Como eu manter o padrão, eu vou deixar aqui, mas poderia também colocar tudo em outra pasta, né? Disciplina, vamos lá. Prop int id prop string descrição. Aqui vai ser do tipo que, opa, que faltou abrir aqui que eu perdi, né? E a descrição vai ter um string length tamanho 35.
Salvou. Vamos de novo lá, ó. Disciplina está aqui, aluno está aqui, disciplina está aqui, contexto, disciplina agora está aqui, ó. Disciplina está correto, tudo bem? Então criei a tabela disciplina, criei o contexto aqui, ó. Adicionei disciplina no contexto. Aí o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, no contexto, dá um Ctrl Shift B de bola, compilou, não tem nada de erro, ó, deu sucesso. Vou no Tools e faço o quê? Dou os comandinhos lá, qual? .NET, Entity Framework, Migration, Add, Disciplinas, não? No Project Font, que legal. Acontece isso. Vou tentar só uma vez ali, ó. Às vezes ele faz isso, ó. Vocês têm que fazer o seguinte, ó. Close Table, Tools, no Get Manager, Picture. .NET, Entity Framework, Migration, Add, Disciplina. Não deu. Tem que pôr aqui, ó. Menos. Ah, não, eu tô no projeto errado. Oh, por isso que eu tô com 2 projetos aqui. Droga. Deixa eu fechar o 4. Por isso que ele ficou fora. Então vamos voltar aqui, vamos lá. Aluno, disciplina, que está no módulo. Eu abri o outro, desculpa. Eu abri meu outro projeto. Prop, DB7. Então vamos lá. Eu vi que eu não tinha reparado que eu estava com 2. DB7. Disciplina. Disciplinas. Perfeito? Agora sim. Fechou. Ctrl Shift B para compilar. Compilou. Certo? Toda vez que você adiciona, ó, adiciona o que você tem que adicionar. Altera aqui, compila. Tá? Compila. Aí você roda o Migrations. Tá? Então agora eu vou rodar o Migrations, ó. .NET, Entity Framework, Migration, Add, Disciplina. Ah, ele já tem. Vou adicionar a disciplina 1. Eu já fiz um lá. Criou o Migration, ó. Agora, Database Update. Pronto, rodou. Agora vou no banco, alunos, tabelas. Agora tá as 2 tabelas aí, ó. A tabela de alunos e a tabela de disciplina. Então sempre vou adicionar a tabela assim. Se vocês forem desenvolver um projeto, um TCC, qualquer coisa que vocês forem fazer, é o básico de trabalhar com Entity Framework, pessoal. Cria quem? Contexto. Cria classe. Adiciona no contexto, tá? Adiciona no contexto. Compila. Por último, gera migration e faz update, tá? Igualzinho a gente já aprendeu. Tudo bem? Por último, gera quem? Add controller. E agora vou aqui na API, usando o Entity Framework, API Controller. Vou aqui gerar o de disciplinas, tá? Gero o de disciplinas. Perfeito, pessoal? Pronto.
Tá aqui, ó. API de alunos, API de disciplinas. Quero adicionar uma disciplina, ó. Venho aqui, dou um try, nome da disciplina TAT, dou um execute, nome da disciplina móvel, desenvolvimento móvel, dou um execute, ele adiciona desenvolvimento móvel. Vem aqui em disciplina, dou um execute para ter a disciplina, tá ali TAT e desenvolvimento móvel. Certo, pessoal? É assim que a gente constrói API basiquinha para poder brincar. Para brincar não, para fazer qualquer sistema. Certo, pessoal? Preciso mexer em regra de negócio. Aonde que eu mexo nessa API? Antes de seguir em frente, alguma pergunta do desenvolvimento básico de APIs, pessoal? Hein? Tranquilo para desenvolver API? Tem pessoas que chegam uma semana antes do TCC e fala: eu já desenvolvi as minhas APIs. Você fala: você fez da mão? Não, eu usei o Visual Studio. Eu fiz semana passada. Tá bom de tempo de desenvolvimento ou não? Isso aqui você faz num dia, tá? Você pegar uma madrugada para fazer o básico das suas APIs, você sobe numa madrugada. Por isso que eu falo, o cara que deixa para a última hora, depois sofre, tá? Depois vai sofrer. Bom, aqui eu tenho alunos e aqui eu tenho disciplinas. Vocês podem notar que ele é muito parecido com aquilo que nós fazíamos o ano passado. Ele carrega aqui, ó, inicialmente ele abre o contexto, ó, ele passa o contexto para o alunos controller. Quando ele passa o contexto para o alunos controller, no contexto tem quais tabelas ou quais classes eu vou mapear. No caso aqui, quais as classes que eu estou mapeando? A classe aluno e a classe disciplina, criando dois objetos. Quem? O objeto alunos, que é uma coleção de aluno, o objeto disciplinas, que é uma coleção de disciplina. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida até aí? Então, se eu for aqui em controller, eu vou ter as duas criadas aqui. Quando eu venho em aluno, ele chega aqui, ó, ele passa. Quem que ele passa para o alunos controller? Hein? Sabe o nome desse conceito que está aqui, pessoal? Hein? Como é que é, Gustavo? Injeção de dependência. O que significa isso? Hein? O que significa o contexto de injeção de dependência? Veja, eu estou em que controller? Controller do alunos, da classe alunos controller. Nesta classe alunos controller, eu estou passando para ela quem? A dependência do context, tá? A dependência do context. Ele criou um objeto context aqui, ó, do tipo contexto. Então ele está passando a classe contexto. É como que se ele estendesse a classe, mas ele não estendeu, ele não usou extended aqui, ó. Aqui em cima, ó, alunos controller usou controller base. Controller base. Eu estou estendendo a classe alunos controller
a partir da controller base. Agora, alunos controller, ele depende, eu fiz uma injeção da dependência dele da classe contexto. Por quê? É na classe contexto que eu tenho dois objetos definidos. Quem? Eu tenho na classe contexto, ó, eu tenho o DB7 de aluno e o DB7 de disciplina. Eu tenho mapeamento de alunos e eu tenho mapeamento de disciplinas. Então eu crio uma classe que ela está mapeando aluno e está mapeando disciplina. E eu estou falando que o aluno controller recebe a classe contexto. Ela passa a executar as mesmas ações que estão na classe contexto. E aqui eu crio os elementos da API, ó. Task Action Result e Enumerable Aluno Get Alunos. Public Async Task Action Result Aluno Get Aluno Int ID. Então aqui eu estou retornando uma lista de todos os alunos. Aqui eu estou retornando um aluno específico. Então aqui eu tenho os comandos do .NET, ó, que eles vão me retornar. Aqui eu tenho o Entity Framework, ó, ele está dando await context alunos to list async. Aqui ele está retornando quem? Await context alunos ponto find async, tá? Então aqui eu tenho a classe Entity Framework gerenciando a classe alunos, e aí cada método vai retornar uma coisa, tudo bem? O que a gente não passa a fazer hoje em dia, às vezes, é ficar escrevendo esse código todo. Hoje em dia a gente usa os scaffold. O que é scaffold? É aquele processo de gerar isso de forma automática. Ou você digita um comando no prompt, tá? O JavaScript geralmente faz isso, o Laravel faz isso. Você digita um comando no prompt e ele gera essas classes para vocês. Ou você cria, igual a gente cria aqui, botão direito, add controlador, e ele adiciona isso, tá? Aqui o que tem nessa página aqui, vocês têm dúvida? Hein, pessoal? Lá no fundo, vocês têm dúvida, Miguel? Não sei? Hein? Você tem alguma dúvida dessa página aqui? Não? Então, por favor, me explica o task. Ah, não sabe?